Vamos então dar início ao passo a passo deste ponto. Eu gosto de fazer o passo a passo com a peça já feita para ajudar. Neste caso, ela foi logo vendida e vou-me socorrer para apoiar-me na explicação do passo a passo aqui de uma fotografia impressa. Neste caso, eu não vou meter a linha por dentro. Vou começar de uma outra forma e como aqui no canto depois vão levar, olhem para a ponta da agulha, vai levar muitos pontos altos aqui seguidos, vai servir para rematar a ponta da linha. Então, não é bem no canto não, porque depois fica, é assim, um bocadinho. Eu vou puxar, agora vou entrelaçá-la, tenho que subir com 3 correntes, 1, 2, 3, para um ponto alto. Agora, estes cantos, como estão a ver, depois vai levar muitos pontos altos, eu vou fazer 5 correntes. Eu costumo começar do canto para ali, mas desta vez começo antes. 1, 2, 3, 4, 5. Não entrelacei a linha porque depois, na próxima carreira, ao fazer os pontos altos, ela fica ali metida dentro. Uma laçada e um ponto alto aqui. E o sol a abrir, eu estou a gravar isto no dia 2 de fevereiro. Quem me conhece sabe que eu ligo muito aos ditados dos antigos. Eles diziam, 2 de fevereiro, a Senhora das Candeias, se rir está o inverno para vir, se chora está o inverno fora. Bem, ela está-se a começar a rir, não estou a achar piada nenhuma. Subi então aqui, com um ponto alto. Agora, este ponto é extremamente simples. Não tem contagem, a não ser a situação de terminar o lado conforme comecei. Que isto alterna entre um ponto alto e 2 pontos altos com 3 correntes. Um ponto alto, 2 pontos altos com 3 correntes. Aqui no meio são 5. A única questão é acertarem bem o espaço aqui no meio. Eu deixei mais 1 milímetro do que costumo deixar para os pontos duplos abertos. Apesar de ter 5 correntes, eu deixei assim uma coisa que mal se percebe, uma mariquice minha. 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. Eu sei que tem vindo muita chuva, mas hoje podia chover, era sinal de que estava. Se a senhora chora, está o inverno fora. Ora bem, aqui está. É isto, basicamente, nesta carreira, desculpem. Nesta carreira. Eu já não tenho muito esse problema, mas para quem está a começar, por favor, eu vejo que a senhora já, a contagem. Não tem contagem. Só tem que acertar até ao meio. No meio, põe um alfinetezinho
e o que calhar de um lado tem que calhar do outro. Aqui ao meio, por exemplo, vai ter que calhar, estou aqui a fazer as minhas medições, um destes, para depois bater certo. Mais nada. Tá? Vamos então continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes as coisas para mim parecem muito simples e depois as pessoas dizem: "Ai, não, passo a passo, passo a passo". Atenção, que nós temos que, a certa altura, nos começarmos a desenrascar. Por fotografia descobre-se bem. E depois é assim, temos que sempre adaptar as correntes ao nosso jeito, ao nosso ponto, ao nosso material. Eu não estou a pôr aqui no mesmo buraquinho, acho que não há necessidade de estarmos a furar muito, é mesmo ao lado, o mais ao lado possível, e vamos sempre 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e não tem nada que saber. Eu vou voltar na próxima carreira. Suponhamos que estava aqui, era o canto, certo? Eu tenho que terminar no canto com como está ali. Suponhamos que aqui era o canto, estão a perceber? O canto. No meio, não é? Eu aqui no meio ponho um alfinete e sei que tenho que dar um destes, tenho que dar um ponto alto, prontos. E depois vou fazendo a outra parte. O que me custa mais é chegar ao meio e encaixar lá no meio um ponto alto. Pronto. Depois vou dobrando de vez em quando e vendo se está a fugir aqui. Pronto, mas isto já é a prática. Eu sem perceber, sem estar a medir, estão a calhar iguaizinhos. Mas isto não é dom, não é talento, não é coisíssima nenhuma. É prática, certo? Vão praticando. Por isso é que eu digo, quem começa a fazer umas coisinhas não pode logo começar a pensar em vender, por muito perfeita que seja, porque há sempre segreditos que quem começa a fazer, mesmo que saia perfeitinho, demora tempo. E depois vai vender e diz, ai, não valorizam. Não, nós temos com o tempo, vamos fazendo, ganhando prática, escolhendo aqueles pontos mais que nos adaptamos melhor. Por exemplo, há pessoas que gostam muito dos carreiras únicas, e eu demoro muito no carreira única, seja lá qual for o carreira única. Só os caminhos é que não, nem o barbatana aberta, de resto demoro imenso. O ponto Prada, se calhar é um ponto que até me daria, até se venderia bem, mas eu pessoalmente demoro muito a fazer o ponto Prada. E sou eu que tenho muita prática, mas há pontos que nós nos adaptamos melhores do que outros. Não tem problema nenhum. Há pessoas que só andam de calças de fato de treino, há outras que só se sentem bem com calças de ganga super justinhas. Há pessoas que bebem muita água, há pessoas que não bebem água nenhuma e vivem na mesma. Nós, não interessa, eu digo sempre, autoconhecimento, seja a que propósito for. É importante conhecermos-nos e não temos que nos comparar, por favor, não há comparação, cada uma é o seu jeito. Eu bem tento trazer aqui, disse que ia tentar trazer pontos, mas acabo por trazer pontos que me adapto bem e que para mim parecem mais fáceis. Mas se calhar para alguém que está desse lado não é. Eu tenho a sensação que os pontos são fáceis, mas pronto, outras pessoas não são. Não se esqueçam, no meio, marquem o meio, tem que calhar um ponto alto. Eu volto então para a segunda carreira e depois
é sempre a andar, porque só há 2 pontos na primeira carreira, ou os 2 ou 1, ou 2 ou 1, pronto. E depois só há a primeira e a segunda, depois voltamos à primeira e à segunda, é sempre assim, tá bom? Eu já volto. Tenham atenção que este ponto não é da minha autoria, posso-lhe vir a dar um nome, as pessoas ficam muito escandalizadas quando eu dou um nome aos pontos, eu dou um nome por uma questão prática, para me poder organizar, para poder referir depois noutros vídeos o ponto tal, porque senão como é que eu chamo? Eu gosto de chamar nomes aos pontos, prontos. Mas não quer dizer que eu esteja a dizer que os pontos são meus. Anda aí uma polémica terrível, as pessoas julgam-me mal. Não, eu próprio digo tanta vez, já está tudo inventado. Nós só temos que adaptar, reinterpretar ou adaptar ao nosso ponto, ao nosso material, ao nosso jeito. Pôr-lhe mais uma coisinha aqui, ou tirar-lhe uma coisinha acolá. Prontos, eu dou nomes porque para mim é mais prático. Ainda não descobri que nome é que vou chamar a estes, mas leques não dá, porque já há muitos leques, mas entretanto até ao fim vai-me aparecer o nome. Até já então. Eu resolvi voltar aqui antes do final da carreira, porque realmente eu fico triste quando as pessoas dizem: "Ah, tenho medo da primeira carreira, tenho medo das contagens". Não, por favor, aqui está, um alfinete ao meio deste caso, do lado, e neste ponto é um ponto alto. Depois, quando estiverem perto do fim, assim, mais ou menos por aqui, vão dobrando e vão medindo, ver o canto, são 2, não é? Vamos imaginar assim, no canto são 2 pontos altos, claro, com 5 correntes ali no meio, tudo bem, mas vamos marcando o que estão a ver, aqui está, suponhamos que eu não tinha esta parte toda ainda, chegava aqui a um destes, dobrava, a ver se estava, senão ainda podia desmanchar um bocadinho, dar aqui uma folguinha. Eu há bocado falei que são 5 correntes, mas é 1 milímetro mais do que o espaço de um aberto duplo, e não expliquei porquê. Vamos lá ver. Desculpem. Quando nós temos o aberto duplo, 5 correntes, 5 correntes, 5 correntes, e é um ponto alto, mas eu aqui tenho 3 correntes. Quando é o aberto duplo, é um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto. Mas eu aqui tenho mais correntes no meio. Por isso, é certo que eu quero que aqui depois fique um bocadinho levantado. Ou estes. De qualquer forma, eu tenho o equivalente a mais uma, que equivale ao ponto alto, mais 3 correntes. Eu tenho esse espaço equivalente a 4 correntes a mais de folga. Então, eu aqui, este espaço precisa ser 1 milímetro mais do que as 5 correntes. Eu tenho 5 correntes, mas o espaço, suponhamos que será de 6 correntes aqui embaixo. Mesmo assim, 6, 6, eu ainda vou ficar com uma folguinha para depois, principalmente neste caso, ficar a fazer curvinha. Pelo seguinte, isto eu digo sempre, há pessoas que não aceitam: eu faço crochê há muitos anos e não faço com amostra. Isso cada uma sabe de si, não liguem ao que as outras dizem, nem se comparem, por favor. Se nós, lembrem-se dos sapos surdos. Só chegou ao fim da corrida o sapo que era surdo. Ou a tartaruga, ou qualquer coisa assim. Não interessa. Não convém também, façam uma amostrinha para calcular bem esta distância. O ponto é simples, sim, mas tem que se calcular muito bem esta distância, porque depois nós temos aqui muitos pontos altos, e em carreiras que têm muitos pontos altos, o ponto tende a ficar, se não for bem calculado aqui, ele vai ficar a fazer ondinhas, e não o queremos. Nós queremos um ponto bonito, que fique a fazer aqui uma curvinha, curvinhas, curvinhas. Aqui também, não muito, porque senão fica também muito solto, mas queremos que aqui fique estes intervalos
vão dando alguma firmeza. Por isso, eu volto a dizer, 5 correntes aqui, mas aqui vamos fazer de conta que é o espaço de 6 correntes. Tá? Espero ter-me feito entender e agora vou seguir, vou pôr então um alfinetezinho no meio para estar descansada. Quando chegar ao meio tem que dar, pelo menos se não der um destes, tem que desmanchar e acertar um bocadinho e ver como é que isto se encaixa. Tá? Até já. Ora, vamos lá então para a segunda carreira, que é a gastadora. As carreiras pares são as gastadoras, as impares, como a primeira, são as light. Lembra-se eu ter dito que, neste caso, preferia deixar a ponta da linha, não enfiá-la aqui, ficava mais segura se eu deixasse aqui. Prontos, eu chego aqui, termino. Eu prefiro fazer mais um pontinho. Pronto. Subo com 3 correntes, 2 pontos altos, sempre a segurar ali a linha, 2, 1, 2, 3, mais 2. Não estranhem a fita cola, porque eu acabo por me habituar a ela. Nas primeiras carreiras estou a usar, não sei se é por ser inverno, estou a achar a minha pele muito fina ou está-se a danificar com muita facilidade, não sei o que é que se passa. Prontos, esta ponta agora vamos passá-la lá para trás. E não incomoda mais, ficou ali bem rematadita. Temos então as 3 carreiras. Ai, desculpem, os 3 grupos de 3 pontos altos. Às vezes estou a trabalhar com vários trabalhos ao mesmo tempo. Vem-se aqui ao meio, faz-se um ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, aqui mais ou menos a meio, baixíssimo, e vamos nós um, 2, aqui são só 2 grupos de 3. Neste caso, eu vou pôr aqui ao meio, não confundam, em baixo foram 3 correntes, mas aqui são 2. 2 ou 1, depende um bocadinho do vosso ponto. Vejam como é que está a correr, se vir que fica muito franzido, com muito... Se fica às ondinhas, ponham só 1. Pode haver quem queira, enfim, não sei muito bem como é que se faria, porque eu acertei com esta medida, tipo receita, mas alguém pode pôr aqui mais pontos, talvez se a linha for mais fininha. Para mim está bem, mesmo em termos de esquema, como em termos económicos, fica equilibrado. Vem-se aqui ao meio, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Vai-se ali e agora prossegue-se, não tem nada que saber. A carreira a seguir, eu volto, para não estar agora aqui a explicar muito, eu volto. Até já. Cheguei aqui ao fim da carreira, certo? Assim. Agora, quero começar ali. Vamos lá ver o papel. Vamos
fazer 2 pontos altos e 3 correntes ali naquele ponto, mas aqui vão arrancar, daqui saem 5 correntes deste intervalito. Então, eu vou caminhar até lá. Pego neste da parte de trás. Neste da parte de trás. 3. E vou aqui ao meio 4. E agora 1, 2, 3, 4, 5. E vou aqui a um ponto alto do meio. Eu este trabalho vi este ponto, este esquema, vi num trabalho muito antigo, numa das casas onde andei. E ele tinha muitos pontos altos aqui nos cantos, tinha mais do que eu. Tanto que agora este V ia ficar num destes intervalitos. Só que ficava, em termos visuais, no meu entender, um bocadinho desequilibrado entre aqui e depois o canto. Aqui tinha mais ou menos como tem, e depois aqui o canto tinha muitos pontos altos. Eu acho que em termos visuais ficava um bocadinho desequilibrado. Então eu resolvi fazer assim. Aqui nestas duas correntes vão agarrar as 5 correntes, e aqui no meio, neste ponto alto do meio, são 3 no do meio, eu vou fazer um V com 2 pontos altos e 3 correntes. 1, 2, 3. Prontos. Se depois, com o vosso trabalho, virem que aqui necessitam de 4, eu já fiz a experiência, mas como aqui vão levar muitos pontos altos, se virem que é necessário, preferem dar 4, porque depois na carreira a seguir temos aqui 3 mais 3 mais 3. E agora 1, 2, 3, 4, 5, e vimos aqui a estas duas correntitas. 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui ao meio fazer um V. 1, 2, 3. Um, 2, 3, 4, 5, e venho aqui. Eu, como estou com vários trabalhos ao mesmo tempo, às vezes tenho o receio de me enganar. Então é assim, se aqui entenderem que em vez de fazer 3 pontos altos de cada lado, quiserem fazer 4, põem só aqui uma corrente, porque realmente eu só vou agarrar aqui as 5. E sigo 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer aqui o V ao meio. Eu aqui tenho 5 correntes, podia agarrar assim na do meio, mas eu tenho a sensação que depois, com o passar a ferro, com o uso, que isto começa a alargar e fica aqui um buraco. Então eu sinceramente, desde sempre, prefiro chegar aqui a meio, fazer este bem apertadinho, 1, 2, 1, 2, 3, e vir aqui e fazer bem apertado, para que não saia muito do lugar, para ficar sempre um V, né? Porque elas depois também não irem uma perna para cada lado. Gosto de desajustar bem aqui ao meio, fica o Vzinho na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui. Prontos. Eu, para pôr aqui mais pontos altos, já não ficava, enfim, já ia encarecer um bocadinho, e não, este ponto acho que não era necessário, por isso preferi deixar assim. Eu volto agora no final. Já sabem que às vezes, quando terminarem a carreira,
pode ser não terminar no sítio onde querem começar, mas isso, enfim, acontece. Para a próxima, fazem aqui um V e aqui as 5 correntes e depois têm que caminhar até cá acima. É normal, não tem problema nenhum. Acontece neste e em muitos. Eu depois volto então para a última carreira para explicar. Até já. Cheguei ao fim desta carreira. Eu agora vou fazer como se fosse a carreira de remate. A carreira de remate eu optei por fazer na carreira ímpar, na carreira que é igual à primeira. Podia fazer nesta, ter sido numa par, mas não gostei muito. Eu vou fazer o final na carreira ímpar. Eu vou demonstrar para poder lançar o vídeo, porque eu gosto deste crochê com mais carreiras. Vou fazer nesta, pode ser nesta, este crochê pode ter, este esquema pode ter o tamanho que se quiser. Eu vou fazer agora nesta para poder lançar o vídeo, mas depois irei desmanchar e fazer mais um bocado. Terminei aqui, não é? Carreira. Agora vou subir, pega-se ali na alcinha de trás, vou andar até aqui. 1, 2, 3. Há várias maneiras de terminar, como é evidente. Eu, opto sempre por 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, que é um bocadinho, digamos, a minha imagem de marca. Não é bem, não se poderá chamar bem isso, porque não tem assim essa força, mas é uma das. Nestas asinhas, nestes buraquinhos, vou fazer então, só que para ficar, como é canto, fica aqui mais bonito, no meio das asitas faço outro picô. 2, 1, 2, 3, volto aqui. 1, 2, 1, 2, como é que eu fiz? 2, 3, 4, penso que fiz 4, venho aqui ao meio. Ui, está aqui um problemita. Venho aqui ao meio, baixinho, 1, 2, 3, não sei se conseguem ver, eu optei por fazer, ficava muito longe, e então preenchi ali com um picôzinho. Poderia fazer logo assim, é como queiram. Também posso ir aqui apanhar e fica mais fechadinho, não tem tanta tendência a abrir, fica mais alto. 1, 2, 3, 4. Estou aqui com uma feridita no dedo. E quando a gente tem uma ferida, parece que tudo lá toca. Está mais difícil. E depois também tenho os dedos gelados. Um, dois, três, 4. Venho aqui. 1, 2, 3. Se é 4 ou não, depende um bocadinho do vosso ponto. O meu tem tendência a ser um bocadinho apertado. Se o vosso for um bocadinho largo, bastam 3, 2, 3, 4. E lá vou fazer aqui mais uma azita. Prontos, o final fica basicamente assim, fica aqui um losango. Ele pede mais carreiras, porque, claro, pode ser assim, sem problema nenhum, mas ele pede mais carreiras. Então, eu vou fazê-las e vão acompanhando os trabalhos prontos na página do Maria Coração no Facebook. Até uma próxima, beijinhos.